Olá, boa tarde, minha gente. Dia de programa, mais uma vez estamos aqui nesta quarta-feira, dia 16 de agosto de 2017, Galácticos na TV. E daqui a pouco nós vamos apresentar a entrevista do goleiro Jean, vamos falar também com o Iago, as últimas notícias da dupla Bavi. Tem jogo hoje em Feira de Santana pela pré-copa do Nordeste, tem a Série D também no jogo de sábado, as duas equipes baianas enfrentando o mesmo adversário e você vai ficar bem informado. Por que a campanha do Vitória é melhor fora de casa do que dentro de casa? E no Bahia, sabe uma estatística já que eu recebi, deve estar circulando nas redes sociais também? 66 contratações na gestão do Marcelo Santana. É muito? É pouco? É suficiente? A gente vai discutir isso daqui a pouco. A previsão da semana, quem joga, quem não joga, no Bahia e no Vitória, contra Corinthians e o Bahia pegando o Vasco. Então, daqui a pouco, a gente tem detalhes também. Boa tarde, Anderson Matos. Boa tarde, Nilson Luiz. Boa tarde, Márcio. Nilson, a você, internauta. Bom, Márcio, vamos discutir sobre o jogo do Vitória contra a equipe do Corinthians no próximo sábado. A situação do volante William Farias. Será que vai para o jogo? Será que não? Essa novela que ainda não acabou. Claro, Márcio, aquilo que ocorreu aqui no programa que você, internauta, perguntar para nós. Abraço a todos. Hoje, quarta-feira, o Bahia voltando efetivamente a treinar com bola, pelo menos os titulares. Hoje, Preto Casagrande começa a desenhar ou manter a equipe que vai jogar contra o Vasco domingo na Arena Fonte Nova. O que podemos adiantar para você é a volta de Lucas Fonseca na zaga e também a boa notícia, depois de um longo período, o Hernani já treinando com bola no gramado, totalmente recuperado. O Hernani nos próximos dias já vai estar integrado ao elenco profissionais para treinar com o Preto Casagrande. Essa é a boa notícia do dia. Valeu, já tem pergunta aqui para o Anderson Matos, do Thiago Rodrigues. O Vitória não tem na base um lateral esquerdo melhor do que os que estão aí? Pelo jeito não, porque desde janeiro bate cabeça com lateral esquerdo que não tem. Já vieram vários e nenhum resolveu, Anderson. Não tem não, Márcio. Infelizmente, não tem aquele lateral esquerdo que passe confiança, que tem uma força física adequada já para estrear no profissional. Infelizmente, hoje o clube de futebol, os clubes de futebol, eles não formam jogadores. Os meninos chegam no profissional ainda verdes, com fundamentos que ainda não são tão bons e tal. Mas sobre o lateral esquerdo em específico, o Vitória não tem, Márcio, não tem mesmo. Tinha um menino loirinho aí, salvo engano, era Matheus Padilha, né, o nome dele, salvo engano. Mas era um loirinho, um bom jogador, baixinho, rápido, veloz, e depois terminou saindo do Vitória. Depois dele teve o Renan, né, que ainda está aí no Vitória, o lateral esquerdo, mas que ainda não tem condições de estrear pelo profissional, eu diria mais pelo porte físico. Tá certo. Olha, o Gelvan Jesus pergunta, e do Vitória quanto foi também? Quanto foi o quê, querido? Jogo, alguma coisa? Não entendi. Entendeu? Explique melhor, porque você não explicou o que é que o Vitória quanto foi também o quê? Não entendi. Tá bom? Repita a pergunta aí, completa, para que a gente possa responder. O Leonardo Almeida registra aqui que o Fluminense e o Cruzeiro contrataram jogadores da Série D, porque fazem trabalho de observação em todas as séries. O problema, sabe o que é, Leonardo? Que o Cruzeiro, por exemplo, contratou um jogador do Conquista, que estava aqui, que está hoje no Santa Cruz. Aquele Pitbull, como é o nome dele? Aleph Pitbull. Aleph Pitbull, não é isso? Então, esse jogador é do Cruzeiro. Aí ele empresta e faz caixa no futuro, podendo negociar esses atletas. O que é que acontece quando a gente trata de Bahia e Vitória? Quando o Bahia e Vitória vão para a Série D, já é para contratar um jogador para vestir a camisa 9, a 10. Ou seja, os caras já contratam um jogador. Eu lembro que o Vitória, Anderson Matos, fazia muito assim. Vamos contratar porque o cara foi o artilheiro do Brasil. Chegava aqui, não jogava, não dava um chute na bola. Vamos contratar esse jogador porque foi o melhor do Campeonato Baiano. Chegava aqui, não dava um chute na bola. Contratar agora todinho. Eu estou dando exemplo porque às vezes o torcedor também cobra e a diretoria contrata na intenção desse cara ser titular. E o Cruzeiro, por exemplo, não vou nem dizer o Fluminense, que já usa o jogador mais do que o Cruzeiro pega o jogador, contrata, ou compra, ou faz parceria para pegar metade e sai emprestando. Quando o jogador vinga, ele traz de volta ou vende muito mais caro. É uma política do Cruzeiro, já é antiga, não é de hoje.
Eu me lembro que desde a época do Rafael Bastos, né, que ele foi para lá, para o Cruzeiro, o próprio Pedro Ken foi dessa forma, Ananias, que Deus o tem, inclusive, também foi assim. E muitos jogadores, né, que iam para outros times e aí o Cruzeiro ia fazendo dinheiro nesse aspecto, com dinheiro de empréstimo. Às vezes o cara dava muito certo e comprava o jogador, né, outro clube que ele estava, comprava o atleta e assim foi fazendo grana, né, Márcio? Isso. Giovão agora explicou. Só o Bahia que contratou muito? Não, o Vitória contratou, mas a direção é muito mais recente. Eu tenho que fazer avaliação do Vitória quando completar também o 3º ano de gestão. Não vai completar porque o Ivan de Almeida já saiu, está de licença. Mas também contratou muito. O Simval Vieira, por exemplo, contratou mais de 20 jogadores em uma gestão que está aí. Eu estou colocando aqui em 3 anos de uma gestão, e aí a estatística que eu tenho, não estou comparando o Bahia e Vitória, e não venham agora, por exemplo, comparar, porque não dá para comparar. O Vitória pode até contratar muito mais do que o Bahia, fazer políticas muito mais equivocadas do que o Bahia. Eu só estou falando do Bahia porque eu recebia do Bahia, eu não recebia do Vitória. Então é simples o que eu estou comentando aqui, tá bom? É só com relação a isso. Mas a do Vitória a gente vai fazer no momento oportuno também, até porque a gente tem situações diferentes nas gestões, porque a do Vitória, por exemplo, para mim, muito mais fracassada a gestão que está saindo aí, que agora já é outra, né? Outra gestão. Não sei até quando, mas é outra gestão. Essa gestão que passou do Ivan de Almeida foi um fracasso total. Então não dá nem para comparar com a gestão do Bahia, que tem 3 anos. Deixa eu dar uma notícia aqui. Eu fico muito constrangido, sabia, quando eu falo do Edilson. Porque trabalhou com a gente, né, Edilson, lá na Rádio Itapuã, comentarista, uma figura que todo mundo gosta, um cara bom vivant, convive muito bem com as pessoas. E Edilson está detido numa cela da Polinter por conta de uma dívida de alimentos. Então, fora isso, a Justiça do Trabalho não conseguia notificar sobre processos da Ed10, que englobava as empresas do Edilson. E agora, já na carceragem da Polinter, hoje, um oficial de justiça conseguiu notificá-lo para uma audiência no dia 14 de setembro e ele teve bens bloqueados no valor que chega a quase 10 milhões de reais para pagar dívidas trabalhistas de 20 a 30 processos. Não sei bem, mas a informação que eu tenho é que só conseguiram notificar pelo Tribunal Regional do Trabalho esse atleta porque ele está preso, porque ninguém consegue obter nenhum pagamento do Edilson, nem trabalhista, nem contrato que ele faz, ou seja, infelizmente, né, pensão alimentícia e agora o Tribunal Regional do Trabalho, ou seja, pessoas que trabalharam para ele que não receberam. Para mim é algo assim, o Nilson Luiz que conviveu com ele, é constrangedor dar a notícia porque, sinceramente, é algo que chama atenção pelo fato negativo de um ex-atleta que foi brilhante em campo. Olha, Márcio, não é a primeira vez que o Edilson vai preso por questões terceira vez, né? E ele declarou recentemente, não sei se foi na Fox ou no ESPN, que estava enfrentando dificuldades financeiras. Ele foi bem claro que ele não é mais aquele Edilson do Palmeiras, do Corinthians, do futebol japonês. Hoje ele teria uma vida razoavelmente simples e ele teria realmente muitos processos, mas é uma pena que ele não possa arcar com isso tudo, né? Agora, como é que fica essa situação, Márcio? Vai perder os bens? Perde para pagar, perde. Tudo que ele adquiriu pode ficar pobre, né? Se já não tiver, ele vai perder tudo que construiu para pagar dívidas trabalhistas. Bom, o Nelson Batista, meu caro Nilson Luiz, foi demitido do Vissel Kobe do Japão. Então tem pai e filho desempregados. Será que o Bahia poderia investir um pouco mais e trazer esse técnico, não? Nelson Batista? Não estou querendo tirar preto, não, hein? Estou dizendo assim, até para o futuro recente aí, um pouco mais na frente. Esse Nelson Batista, para mim, é um grande treinador. Mas tem que saber o patamar salarial dele, né? O Nelson Batista tem mercado hoje no futebol brasileiro e também no futebol japonês. Será que ele estaria no patamar financeiro do Bahia, na faixa que o Bahia pode pagar? Será que ele aceitaria pegar esse projeto agora, Márcio, no retorno do Campeonato Brasileiro, o Bahia beirando o rebaixamento, com o elenco que o Bahia tem, sem grandes contratações? Um nome bom mas acho que dificilmente, se o Nelson recebesse uma proposta do Bahia, ele aceitaria. Bom, vamos ver a entrevista do Mendonça, jogador que em 2 jogos fez 2 gols e a dancinha dele ficou famosa, né? Era só o armeiro, agora o Mendonça fala também sobre esses 2 gols, sobre a expectativa do jogo contra o Vasco e sobre a situação atual do Bahia. Mendonça falou com a gente. Minha confiança, eu sempre tenho confiança em mim, entendeu? Mas por causa da parada que tive no Corinthians, no começo do ano e tudo isso, o ritmo de jogo, logicamente, baixou bastante, entendeu? Então agora
tô pegando aquela confiança nos jogos que eu estava precisando e aquilo que eu falei. Estou tentando, dando o meu melhor para ajudar o Bahia, que agora é meu time. Tanto no jogo, vou falar aquilo que desde o começo que eu cheguei aqui no Bahia, eu falei para vocês, para meus companheiros. A gente fala do jogo e são erros nossos, entendeu? Isso que a gente vem se cobrando o tempo todo, ainda o Preto que chegou agora está cobrando para a gente, que a gente tem que estar ligado o tempo inteiro, porque a gente consegue ir na frente no placar e por erros nossos, às vezes eu acho que inseguridade, entendeu? A gente dá uma ação do gol para o adversário, e isso que não pode acontecer, porque não somente o jornalista, tem muita gente, nós sabemos que a gente está jogando bem, está fazendo um trabalho bom, para a gente cada vez melhorar é aquilo que eu falo para vocês. Eu falei na coletiva passada, o segundo turno vai ser muito melhor que o primeiro. A única coisa que eu acho que está faltando, e que eu acho, vocês olham também todo aquele, é a concentração nossa, entendeu? Os erros, a gente está bem errado muito, e o adversário cobra. Se o Bahia erra uma vez, os caras fazem o gol, entendeu? Se não, os caras... Eu posso olhar o jogo contra o São Paulo, a gente ficou fechado, ligado o tempo todo, indo a pressionar junto. Então é isso aí. A única coisa que eu acho que para a gente mudar, você já fala da zona de rebaixamento. Bom, ô Nilson, você que acompanha principalmente os jogos do estádio, do gramado, o Mendonça tem crescido de produção? Tem. Tem porque tem tido a sequência de jogos, né? Quando você começa a ter sequência, jogar 3, 4, 5 partidas seguidas, você entra em forma fisicamente e tecnicamente. E hoje eu posso dizer ao torcedor, Márcio, que o Mendonça hoje é uma peça indispensável no esquema do Bahia. O Preto conseguiu achar uma posição ideal para ele. Não é aquela posição que vinha buscar o jogo no meio campo. Ele joga mais avançado, ele puxa o contra-ataque, recebe do volante e parte para a ofensiva. Tem sido destaque nos últimos 3 jogos do Bahia. Lá contra o Atlético, Márcio, enquanto o Bahia estava com vontade de jogar, ele estava sendo melhor em campo. Depois que o Bahia voltou para o segundo tempo, que o Bahia levou o segundo gol, o time morreu em campo, ele também desapareceu. Mas tem tido um comportamento muito bom dentro da formação que o Preto arranjou para ele dentro de campo. 2 perguntas aqui para o Anderson Marcos. A primeira do Júnior Marcos pergunta se o Vitória não vai contratar um atacante, porque, pelo amor de Deus, o que estão aí não está dando. E o Iago Souza pergunta se o William Farias vai jogar contra o Corinthians, Anderson. Ainda está indefinido. Hoje define, Márcio, a gente está aguardando o posicionamento do Departamento Médico do Vitória quanto ao resultado da ressonância magnética no joelho do jogador para saber se ele vai atuar contra o Corinthians. Ainda está indefinido e eu colocaria uma porcentagem maior para que ele não jogue. Assim, uma porcentagem maior de ele não jogar do que de ele jogar. Valeu. O Anderson, saiba que o Corinthians está invicto há 34 jogos e completa 150 dias sem derrota. Fato em favor do Corinthians. Fato em favor do Vitória. Como mandante, o Vitória no Barradão tem 24% de aproveitamento. Pífio. Como visitante, 41% de aproveitamento. Já é um alento, né? Fora de casa tá melhor que dentro de casa. É verdade, Márcio. Agora, para esse jogo contra o Corinthians, é necessário contar um pouco com a sorte. Infelizmente, tem que dizer isso. O Vitória não tem uma competência tamanha para vencer a equipe do Corinthians, né? Não estou falando que o time do Vitória é incompetente, mas se for comparar e ser realista, e você, torcedor, deixar um pouco o fanatismo de lado, o orgulho também, você vai enxergar o que estou te dizendo. Até porque eu tive que deixar de lado também. O Corinthians é um time que parecem robôs jogando. Taticamente, os caras são impecáveis, são robôs ali, sabe? E o Carille está jogando PlayStation. Parece isso, os jogadores da equipe do Corinthians, entendeu? E desse jeito fica difícil. O que me deixa feliz assim e com esperança, Márcio, é o futebol. Até porque não pode se dizer, o Corinthians tem tudo para ganhar, mas pode perder o jogo. O Vitória jogando daquele modo, retrancado ali, sem propor o jogo, pega a bola, dá o Corinthians. Igual fez com o Flamengo, dá o Corinthians. Tome a bola, Corinthians, venha. E aí rouba, vai no contra-ataque, tome a bola de novo. Sabe aquele joguinho
para botar o torcedor contra o time, e o time começa a ficar pressionado psicologicamente, aí o robô vira ser humano e começa a errar. E aí o Vitória pode aproveitar isso, assim como fez com o Flamengo. Então, eu não vou descartar um triunfo do Vitória lá no sábado, não vou, embora eu saiba que é complicadíssimo. Mas, Márcio Martins, o Vitória tem condições sim de vencer o jogo na parte psicológica e contar um pouquinho com a sorte também de as bolas do Corinthians não entrarem, né? Olha, o Eric Júnior está dizendo que é Bahia e digo. Tá dizendo aqui, sou Bahia e digo. Ele chama o Vitória, inclusive, de vice. É uma prova de que ele é Bahia mesmo. Vai dar um trabalho para o Corinthians. Ele está dizendo que o Vitória vai dar trabalho para o Corinthians. A expectativa, o Paulo Almeida já acha que o Vitória vai dar 2-0. Então é assim mesmo. O torcedor tem que trabalhar com o que tem na mão, né? Então a gente tem o Corinthians como favorito, sim, amplamente favorito, mas tem o Vitória que já pregou algumas peças, inclusive a última contra o Flamengo. 30 mil ingressos já foram vendidos para esse jogo do Corinthians sábado às 4 da tarde lá na Arena Corinthians. A capacidade lá é 49.688 ingressos. O Iago é o jogador que o técnico Mancini vai contar, né, Anderson? Então a gente tem aqui a entrevista do Iago, ele falando sobre a expectativa de voltar ao time, já que ele não jogou na última partida porque estava suspenso. A gente sabe que vai ser um jogo bastante complicado, né? O Corinthians não perdeu ainda no campeonato, mas a gente sabe que todo jogo é complicado, todo jogo é difícil, a gente sabe da importância que tem esse jogo e eu tenho certeza que o torcedor pode esperar muita vontade de campo, uma equipe muito bem armada para conseguir trazer pontos de lá. No caso seu específico que ficou fora do jogo, como é para você ficar assistindo de fora? É bom de certa forma que você analisou o que o Vitória errou, ou é só ruim mesmo porque você queria ver no campo? Muito ruim eu ficar de fora, assim, porque a gente de alguma forma a gente quer ajudar, pelo menos ali na beira do campo, dentro do campo mesmo. Então a gente fica ali torcendo, né, pelo nosso companheiro ir bem, para a gente conseguir a vitória, mas eu prefiro estar ali dentro de campo, ajudando, e acho que isso eu prefiro assim. Você acha que esse jogo contra o Corinthians, esse jogo contra o Corinthians pode marcar aí retomada do time, recuperação do time, já que ninguém venceu o Corinthians até agora, e se vai sendo feito, né? Se o Vitória tivesse vencibilidade do Corinthians, vai sendo feito. Sem dúvidas, a gente sabe que é um jogo muito importante, porque a gente sabe se a gente ganha esse jogo lá, a gente volta a fazer um bom jogo, a confiança volta, a gente dá essa retomada para que a gente possa, na sequência do campeonato, ser melhor ainda. A gente sabe. Bom, Anderson Matos, o jogador Iago contra o Flamengo, para mim, foi uma das boas figuras em campo. Naquela vitória por 2-0, ele, para mim, foi muito equilibrado, um jogador que participou do jogo inteiro enquanto esteve em campo, né? Iago é um jogador que veio sob desconfiança, junto com o Felipe Souto, ninguém acreditava, aquele cara que ninguém acreditava e tal. Mas é um jogador muito importante no elenco do Vitória, e eu diria para você que, infelizmente, é insubstituível. Veja a falta que ele fez quando ficou aí suspenso. Por quê? No esquema que o Mancini está utilizando, não tem ninguém que jogue ali, a não ser o Patrick. Patrick é lateral direito, gente. Eu não concordo muito com... esqueci a expressão agora. Improvisar jogador numa função que não é a dele, né? Eu acho que o Patrick, fazendo essa função ali de meia direita, até que rende um pouco. Achei injustas as vaias, mas o Iago tem uma dinâmica muito forte, intensidade muito grande de jogo. Veja que contra a Ponte Preta ele estava doente, gripado, mas correu bastante. Flamengo se recuperando, correu bastante também. Então, Márcio Martins é um jogador que vai se destacar aí pro futebol brasileiro e que sabe mundial, viu? Valeu, o Reinaldo Lima está dizendo que se o Corinthians tiver de salto alto, pode estar mal. O futebol é assim. Valeu, obrigado, viu, Reinaldo? Um abraço para você. Muita gente dando placar de jogo aqui, mas aí fica entre vocês aqui, porque eu não estou fazendo promoção de placar hoje, mas é válida sim a sua opinião, até porque o programa fica aqui de direto, você vai ouvir, vai ver depois, vai ver o programa e vai ver também o seu comentário sempre depois aqui, tá bom? Ô Nilson, o Helder Marques está dizendo aqui, aquele pênalti de Matheus Reis, na minha opinião, foi um pênalti de propósito para ajudar o São Paulinho dele. Não tinha necessidade nenhuma daquele pênalti, pelo amor de Deus, né? O cara tá defendendo o Bahia, o cara é jogador do Bahia, tá jogando pro Brasil inteiro ver. Vai fazer um negócio desse, o Helder? Pelo amor de Deus, aí tá sendo muito radical. Mente fértil, né, rapaz? Rapaz, nada a ver isso aí. Nada a ver. Tem uma pergunta aqui, o Anderson. Cadê o Luan, aquele jogador que foi
recentemente citado com relação ao empresário, aquele negócio todo, que o Paulo Carneiro ficou retado porque o empresário tirou de um empresário e colocou no outro. Esse jogador não poderia ter chance, já que o Bruno também teve? Já me perguntaram sobre isso aqui. Poderia, é um jogador de muita qualidade. Eu conheço o Luan, né? É um jogador que tá ali no nível do Jamerson, um pouco mais jovem, um pouco mais novo, mas que se eu fosse um treinador, eu acho que o Mancini, quando enxergar esse atleta, vai colocar. Mas agora não é a hora, Márcio, de botar menino da base. Não é hora de menino jogar, não é a hora. A hora de menino da base jogar é com um momento mais tranquilo. A hora de jogador, essa hora agora é para jogadores experientes, né, entrarem em campo com a cabeça mais tranquila. Porque menino entra aquela coisa, aquele vigor querendo resolver, que não sei o que lá. E veja o jogo do Corinthians, que o Vitória tomou 1-0. Quem deu o mole do gol foi Jamerson. Entrou naquela fumaça, driblou, queria driblar 1, driblar 2, perdeu a bola, contra-ataque e gol. Única coisa que o Corinthians fez o jogo inteiro. O gol contra o Vitória conseguiu o resultado. Então, não é a hora ainda. Embora eu diga para você que não conhece o Luan, é um menino muito bom e que vai dar uma cifra legal para o Vitória. O Vini Santos está dizendo que quando o cara chegou não prestava, agora é bom jogador. Será que é o Iago que ele está falando? Eu não sei se ele ouvia a resenha. Não sei se foi aqui, mas alguém deve ter falado que o jogador não prestava e tal. Eu nunca vi jogar, nem opinei porque eu nunca vi jogar. Então... Pois é, eu particularmente, Márcio, eu tenho muito cuidado com o jogador assim. Por exemplo, jogadores como Carlos Eduardo, Danilinho, é difícil você errar. Não vai dar certo. A probabilidade de você errar é de 1%. Deu certo, Carlos Eduardo? Não. Danilinho vai dar? Não vai dar. Mas às vezes o cara erra também pelo seguinte, quem não tinha expectativa de Michael Leite jogar bem? Nilson, o Michael Leite é um jogador que tinha nome, prestígio, eu não sei como é que estava fisicamente ou clinicamente. O detalhe é que Michael Leite, por exemplo, não se encaixa nesse perfil do Carlos Eduardo e do Danilinho, que chegaram acima do peso, totalmente desaconselhados para jogar no Vitória, mas o Michael Leite parece que foi uma contratação que tinha outra expectativa do torcedor. O torcedor aprovou na época. O jogador, eu cheguei a falar na rádio que o Michael Leite viria para jogar e para ajudar a equipe durante o Campeonato Brasileiro essa temporada. Não houve rejeição com o nome do Michael Leite, muito pelo contrário. A esperança foi boa. Só que o jogador não conseguiu atuar no Bahia, né? O jogador tem problemas físicos, ele demora de se recuperar, se contunde com frequência e o custo-benefício para o Bahia foi muito ruim. Agora, foi um grande nome no nome, não é? Agora, na prática, o Michael Leite, 0. Né? Benefício para o Bahia, 0. Valeu. Antônio Batista de Serrinha, obrigado pelas suas declarações, mas essa coisa que você pediu aí não vai dar não, viu, irmão? Vou ficar na minha aqui onde eu tô, tá legal? Deixa eu agradecer também aqui a Jadson Penini, que está elogiando o programa, parabéns pelo programa, muito obrigado. O Luan Passos está perguntando aqui, o Anderson Matos, será que Neilton volta para o banco para Carlos Eduardo? 0. Será que vai mudar? Tem chance? Não, 0 possibilidade. Valeu, Nilson. Outra pergunta, Marcos Santos, você não acha que está muito cedo para colocar Juninho Capixaba? Muita gente está pedindo o Juninho Capixaba. Ele pergunta, pode queimar o garoto, colocando no fogo. Marcos Toque Toque. Marcos Toque Toque, um abraço para o Marcos Toque Toque. Passou até um momento difícil aí na última semana. Desejar paz para ele, para sua esposa. Mas não acho não, viu, Marcos? Eu acho que Juninho Capixaba fez 6 jogos no Campeonato Baiano no primeiro semestre. Fez 40 minutos contra o São Paulo. Para mim atuou bem, foi participativo, não se escondeu do jogo. Fez a função correta do lateral esquerdo. E para mim ele produziu mais que o Matheus Reis e o fraco Armeiro. Que está fora de forma física e tecnicamente. Eu acho que quando o jogador tem qualidade, ele tem que ser testado. Claro que às vezes você testar um atleta num jogo de Campeonato Brasileiro da Série A é meio complicado. Mas quando o jogador está bem fisicamente, bem tecnicamente, tem participado nos treinamentos de forma satisfatória, não tem por que não testar. Eu acho, Márcio, que o momento para testar o jogador é agora. Porque o Matheus não vem bem, muito menos o Armeiro, que nem condições de atuar tem. Valeu. Deixa eu registrar aqui, o Manuel Lorival está perguntando aqui que eu pulei a questão de segurança. Sua pergunta anterior tinha duplo sentido. Eu achei que você estava perguntando que alguém teria que ir pro Barradão com segurança, não ia apanhar. Não entendi quem foi e fiquei na minha. Então, ô Lorival, deixa eu te dizer uma coisa. Esse programa aqui é ao vivo. Você comenta o que você quiser. E às vezes minha internet pode cair aqui, eu não leio a pergunta ou outra, mas não tem censura aqui não. Pode ficar à vontade aí, fala o que você quiser. Entendeu? Se não for uma coisa que fira a honra das pessoas, que possa haver xingamento a qualquer um da equipe, ou até vocês mesmos, esse caso a gente tem que bloquear, não tem jeito. Agora, fique tranquilo, agora que eu entendi a sua pergunta, que já saiu daqui inclusive. Ele está se referindo, antes, àquela questão de uma sócia que apanhou de segurança, ou que foi ameaçada pela segurança. Nós não ouvimos
o segurança porque ele não quis falar. Eu não sei qual foi a versão do segurança. A versão dela, vocês já viram no site galácticosonline.com e outros sites que também reportaram. Então, Manuel Lorival, eu não li sua pergunta inicial porque eu não sabia que você estava tratando desse assunto. Para mim, alguém tinha falado alguma coisa aqui no programa, ou aí, comentário, você ameaçou, você teria ameaçado que para ir para Radão com segurança para não apanhar. Agora eu entendi. Eu só estou registrando agora porque eu não tinha entendido anteriormente. Mas ninguém pula a pergunta aqui porque é proibido não, porque aqui a pauta é livre. Pode ficar à vontade, tá bom? Mas aqui não deu o quê, meu irmão? Nada, né? Até agora. Até agora não deu nada, tá mas... na polícia, inclusive. Tá, né? Foi na delegacia. Inclusive a Suzy Vieira e a Paloma estiveram lá no Vitória hoje. Foram na parte jurídica e tal, conversar, talvez para fazer até um acordo, né? E resolver essa situação, Márcio. Espero que isso não se repita novamente. Acho que as pessoas, independentemente de escolher um lado político ou outro, elas têm o direito de ir e vir, contanto que não interfira em algo dentro do clube, né? Ela estava apenas panfletando, não vejo problema algum. Espero que isso não se repita mais. Bom, hoje à noite tem Fluminense e Globo, primeira partida pela Copa do Nordeste, aliás, pré-Copa do Nordeste. O jogo será 8h30 da noite no Alberto Oliveira, lá o Joia da Princesa, em Feira de Santana. Tá certo? É o jogo de ida. Na fase semifinal da Série D, mesmo já estando na Série C, a Juazeirense vai enfrentar o mesmo Globo que pega o Fluminense hoje à noite. Então o Globo já fica para jogar no sábado, 18h30. Esse jogo será sábado, dia 19, Juazeiro e Globo. E a volta será no domingo, dia 27, Globo e Juazeirense, na cidade de Ceará-Mirim, no Rio Grande do Norte. Quem passar dessa semifinal de Juazeirense ou Globo pode pegar Operário do Paraná ou Atlético do Acre para disputar o título. Então Juazeirense já está na Série C, mas ainda tem a chance de disputar o título. O goleiro Jean, agora há pouco, antes do treino que o Bahia começou o treino agora, falou com a imprensa e destacou nessa reportagem a expectativa dessa semana inteira para treinar, para pegar o Vasco da Gama dentro de casa, sendo que tem 2 jogos seguidos em casa, o Vasco domingo e o Botafogo na próxima semana. São 2 grandes equipes, né? O Vasco e o Botafogo, mas agora a gente vai jogar dentro da nossa casa, com a nossa torcida. Espero que a história seja outra, né? Nessas 2 partidas, que acho que pra gente vai ser muito importante para somar os pontos para se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento. O Bahia tinha uma sequência sem vencer em casa, mas venceu contra o São Paulo, conseguiu apagar aí essa má fase. O que o Bahia precisa fazer para voltar a recuperar aquela pegada de bom mandante no campeonato? Porque na Série A a gente não tem moleza, né? A gente, esse ano, ganhou várias em casa, foi invicto grande parte da competição, mas na Série A são adversários complicados, né? A gente pega Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e por aí vai. Então são jogos muito complicados, mas que acho que com a nossa torcida nos apoiando, nos incentivando os 90 minutos ali, com certeza a gente vai ser campeão. Jean, algumas outras equipes, né, algumas equipes que o Bahia vai enfrentar nesse início de retorno, como o Botafogo, o próprio Cruzeiro, o Grêmio, estão envolvidos em outras competições, na Copa do Brasil e Libertadores. Você acha que é o momento de tirar proveito um pouco disso, talvez até do cansaço do adversário, para que o Bahia consiga pontuar bem nesse início de retorno? Sim, claro, tem que aproveitar. Às vezes falam que vão jogar com time reserva, né, que vão poupar os titulares, mas o pessoal que está lá do outro lado bem motivado, querendo o espaço dele no time, então não facilita, pelo contrário, dificulta também, né? E aí, aproveitar sim o cansaço, saber tirar proveito, né, da equipe deles e somar o máximo de pontos possíveis. Aí o goleiro Jean é o escolhido de hoje da assessoria de imprensa do Bahia para entrevista coletiva. Então todas as reportagens de hoje e de amanhã pela manhã, até meio-dia mais ou menos no programa de TV, serão essa matéria aí. Ô Nilson, o Jean acabou mais essa desconfiança do torcedor, mas ainda tem muita gente que acha que ele falha em todo jogo, né, Nilson? Ele não tem tido nos últimos jogos grandes atuações, mas também não tem complicado nem sofrido gols fáceis. O Jean não teve, pelo menos contra o Atlético, mas ele não teve culpa nos 4 gols sofridos. Tem sido destaque do time, para mim a realidade não é mais promessa, é um jogador que está se consolidando jogo a jogo, e o Jean, o torcedor vai ter que, não digo aturar, mas o goleiro do Bahia é Jean, e não tem outro não. Eu acho que os reservas, o Anderson e o Rafael Santos, sem nenhuma possibilidade de tomar a posição do Jean durante o campeonato.
Ó, o Jorginho Bastos está aqui reclamando, e muita gente fez essa reclamação aqui. Ele diz o seguinte, que os torcedores pedem Juninho, que tem que ser titular, que toda vez que ele entra, ele decepciona. Toda vez que entra, tem entregado o jogo. E Juninho realmente está muito abaixo do que ele foi na segunda divisão. Toda vez não. Ele entregou agora. Virou a bola, deu um passe sem olhar e deu praticamente o 4º gol lá do Sid Clay para o Atlético Paranaense. Eu acho o Juninho um jogador que precisa ter sequência de jogos. O Juninho, como o Mendonça, precisa jogar. Precisa ter uma sequência de jogos. Entrar só no final, né, não é a dele. Ele já provou que não rende assim. Ele rende jogando. Acho um jogador interessante, moderno e que tem muito potencial. Agora, Márcio, no ano passado, até me perguntaram hoje, o Guto bancou o René Júnior, quando todos queríamos o Luiz Antônio, que hoje joga na Chapecoense. O Guto Ferreira bancou o René Júnior e o René Júnior é o destaque do Bahia na temporada, sendo o melhor jogador. Seria bom que o Bahia tivesse 2 com a mesma qualidade, mas só tem um. E eu já soube que o Bahia vai tentar ter o jogador em definitivo após o seu contrato no final do ano, que seria a grande aquisição do Bahia. Para Anderson Matos aqui, o Max Rodrigues acertou com o Clube Atlético San Martín da Argentina. Foi esse o jogador que Petkovic queria, o que foi oferecido, e Petkovic não quis, e que também o Kleber Grigo aí pediu e não teve. Qual é o nome dele? Kleber? Diga, é esse aí. Então, esse jogador não veio e já está na Argentina. Já acertou com o Clube Argentino, né, o Max Rodrigues, que cairia como uma luva aqui no Vitória, Márcio. Colocaria ele ali de segundo volante, né, para atuar ao lado do William Farias ou, quem sabe, do Ramon, não sei. Vitória não quis, ele foi para o país de origem dele, né? Aliás, Max Rodrigues é uruguaio, perdão. Então, foi para a Argentina e, infelizmente, não veio para o Vitória. Seria uma boa porque não ganha tanto assim, não é um salário tão alto. O Petkovic negociava com o atleta, mas todos os atletas que o Pet negociava, o Kleber Digel encerrou as negociações. Nilson, o Jorginho conserta aqui que contra o Sport também ele teria entregado. Não lembro. Contra o Sport, não lembro. Eu também não lembro, não. Mas o torcedor é atento. Eu confio muito nas informações do torcedor. Eu lembro. Não contra foi o Sport? Terceiro gol. Teve alguma coisa, teve alguma coisa. Valeu, ô Manuel Levar, um abraço pra você, irmão. Tudo de bom aí, viu? Obrigado pela sua participação. Tem um baiano aqui, Aracaju, ligado nos Galácticos, é Sérgio Santos, porque o Bahia não faz o primeiro tempo, faz o primeiro tempo razoável, no segundo tempo cai de nível. É uma preocupação. Será que é o preparo físico? Acho que não, Márcio. Acho que não. Eu acho que a questão do Bahia é mais psicológica, de vontade. O segundo tempo contra o Atlético Paranaense foi terrível. O time tomou a virada e ficava tocando para o lado. Tomou o terceiro gol, tocando para o lado. Tomou o 4º gol, tocando para o lado. Sem vontade de agredir. Só uma cabeçada do Thiago numa bola parada, que a bola bateu no travessão. O Bahia não agrediu, precisava empatar ou tentar diminuir. E o time sem dinâmica, sem vontade de atacar. O time jogando para o lado, cozinhando o jogo, como se estivesse ganhando o jogo e se poupando. Eu acho que falta atitude no Bahia. Eu acho que o Preto tinha que mudar isso, tentar mudar essa atitude do time só tocar para o lado e ficar sem vontade de ganhar o jogo. Você vai se lembrar agora, Márcio, do gol que o Juninho falhou contra o Sport. Foi o terceiro. Sim. Quando ele dá o passe para a esquerda para o Matheus Reis, Matheus Reis está com a mão no joelho e não pega. E outra, ele não acompanha o jogador. Que quando ele tocou errado, o cara que fez o gol estava na frente dele. Ele saiu andando, o cara foi correr e fez o gol. O Ronaldo Lênis que fez o gol. Cabra bom, hein? Lembrei. Sabe foi mesmo. Aí, o passe foi dele, o passe errado. Vamos ao site galácticosonline.com, os destaques aí da nossa equipe, do Tarso, do Yuri, do nosso Rafael Machado, que é o mais novo integrante, também do Fábio e do Anderson Matos. Vamos lá, já está na tela aí, não é isso? Vamos lá? O que é que tem aí? Bomba de Paulo Carneiro, tem cargo de conselheiro vitalício suspenso na Justiça. Pode recorrer ainda, vai dar muito pano para manga isso aí ainda. Olha, a situação do Edilson também é destaque, preso no shopping e ainda tem um problema do TRT, que ele foi notificado dentro da carceragem da Polinter. Ingressos para Bahia e Vasco começam a ser vendidos hoje, apenas para sócios, exclusividade dos sócios. Ô Nilson, é claro que aqui não dá tempo a gente fazer uma avaliação geral, mas até dezembro aí tem muita coisa para acontecer. Me diga uma coisa, 66 jogadores, é isso que o Bahia contratou na gestão, que o presidente criticava todas as gestões, inclusive a última do Schmidt, de que contratou demais? O tempo é o senhor de dar a vida, né? O tempo faz as correções, né? Implacável, né? Não existe juiz mais justo e severo que o tempo. Está rolando aí nas redes sociais uma fotomensagem, né, com todas as contratações feitas na era Marcelo Santana. E tem cada jogador
que eu olhei assim e digo, rapaz, esse cara passou no Bahia, né? O Bahia teve... Rapaz, você falou alguma coisa aqui tem um nome aqui interessante, Valongo. Rapaz, entregou na Sul-Americana contra o Sport Recife. Sérgio Soares botou ele gordo, pesado, ele não acompanhou. O Hernani jogava no Sport na época e o Bahia acabou levando um 4 de virada lá quando estava bem no jogo. O Bahia teve contratações, Márcio, assim, terríveis, né? O Bahia teve um mês chamado Eduardo, o Bahia teve Tchô foi jogador do Bahia, né? Contratações de Alano, Wesley Natan, né? Rapaz, contratações bizonhas. O Tchô veio com o outro, foi o William Santana? O William Santana, que joga no Havaí. O William Santana não é tão miserável assim, viu, Márcio? O passe do gol contra o Vitória foi dele, pro 1-0 aqui do Havaí. Mas quem teve Tchô, Wesley Natan, um tal de Rangel também, que o Bahia contra Vitor Rangel. À noite na Itapuã FM, 97.5, a partir das 8, a gente faz uma avaliação melhor com os nossos comentaristas, para analisar esse assunto aí. Porque, na verdade, pode observar, todo jogador que Bahia e Vitória fazem, todas as contratações que eles fazem, todos os jogadores que trazem para cá, o currículo do cara que fala, não, porque Carlos Eduardo, porque não sei quem, porque Danilinho, eles fazem uma política para tentar incutir na cabeça do torcedor que o jogador é bom. Foi assim com essa 66. Não, porque Gabriel Valonga, irmão do Fausto, que jogou não sei aonde, que tem um potencial, que tem um chute forte, que fez não sei o quê, tudo mentira. Tudo propaganda, quando vocês pegam um produto aqui e fazer propaganda dessa caneta. Então, essa caneta aqui tá com a tarja azul, mas é vermelha. Então, pelo amor de Deus, né? Mas a gente avalia isso melhor e você que é torcedor pode avaliar muito melhor ainda. 66 contratações, algumas delas pífias, que não deram resultado e que só deram prejuízo ao time do Bahia. O Marcelo Borges disse que o volante Juninho não marca, e será que ele pensa que é o 10 do time? Então ele é volante na verdade, né? Matheus Vitor pergunta, antes não está na hora de Canu comer banco? Ele está muito lento com relação a Canu para a gente encerrar o programa com Anderson Matos e Nilson Luiz. Às vezes é bom o cara comer um banco para ele entender, né? Olha, eu não sou titular, eu posso perder a vaga. E aí, quando o William Farias voltar, bota o Ramon ali do lado do Wallace, só para ele dar uma sentida assim, aquele choque. Só aquele choque. Agora, Canu é um zagueiro que me agrada, é um cara que sabe as limitações dele, técnicas inclusive, né? Não é de sair assim, fazendo besteira. Quando faz uma besteira, ele fala, ó, essa aí não é a minha, vou fazer a minha, viu? Quer dar chutão pra cima, chegar na canela do cara. É um cara que sabe as limitações dele, mas realmente está precisando tomar um choquezinho para ficar ligado. Valeu então, gente, chegamos ao final do programa, a gente volta amanhã às 3 em ponto, muita gente perguntou se vai ter sorteio do ingresso na sexta-feira, amanhã eu vou ver aqui e a gente fala se vai ter ou não para Bahia e Vasco, tá certo? Boa tarde para você, Anderson Matos, boa tarde, Nilson Luiz, a gente volta amanhã. Boa tarde, Márcio, só lembrando que no final do ano passado, Márcio, no programa 100% Bahia, às sextas-feiras, às 9 da noite na Itapuã FM, após o acesso, por 2 semanas eu perguntei ao torcedor quem foi o destaque do Bahia na temporada passada. Juninho teve mais de 90% das indicações. Thiago também teve algumas indicações. Era o queridinho da torcida e hoje a torcida em peso está contrária a Juninho. Esse é o futebol. Um grande abraço a todos. Um abraço para você, Márcio Martins, Nilson também. E à noite, né, eu fiquei devendo ao torcedor de trazer todas as contratações que o Vitória fez neste ano, com a gestão do Simval, o Petkovic também. O Kleber Digli não contratou ninguém ainda. Vou trazer e atletas que foram embora, né? Porque muita gente já foi embora, Márcio. Um abraço. Valeu, um abraço para você, Ailton Santana. Pergunta, dá para responder minha pergunta? Não dá, não vi sua pergunta, passei batido, passei por cima, deve ter na hora que caiu aqui. Amanhã se repete que a gente tenta responder, tá bom? Obrigado ao Iago Souza, ao Jorginho Bastos, que falou aqui sobre Eduardo Ramos do Remo, se é bom jogador, que é bom jogador. Obrigado a Nicolas Pitanga, que fala que o Rodrigão é o melhor do Bahia no ataque, é o único que se salva. Obrigado ao Michael Miller, tá dando, o Vitória vai dar 2-1 no timinho, que ele chama de timinho, tá bom? Gente, um grande abraço, obrigado pela paciência de vocês, obrigado pela participação e o programa cada dia crescendo mais de acesso aqui na internet, tá bom? Um grande abraço a todos e até esta quinta-feira, se Deus quiser.